ressaltar, antes de começar essa primeira reunião pública da Comissão de Sustentabilidade, é que a casa é do povo e a gente precisa ocupar essa casa. Então, nessa semana, foi uma semana bem agitada. Na terça-feira teve a reunião da Comissão de Trânsito, presidida pelo Daniel, e também tinha bastante lugar vago. Ontem teve a audiência do CURMA, super importante, projeto de regularização fundiária aqui da cidade, e também tinha lugar vago. Hoje, a Comissão de Sustentabilidade, também lugar vago. Na sessão da Câmara, segunda-feira, lugar vago. Então, nós precisamos ocupar esse espaço que é do povo, porque não adianta nada eleger uma pessoa, né, que aqui são os vereadores, e largar, né, as moscas e para os vereadores tomarem as decisões. Eu acho que esses mecanismos, como a comissão, é um mecanismo muito importante de participação popular e ele deve ser utilizado pela população. Né? Existem vários problemas estruturais da nossa cidade, como o transporte público, que inibe a população de participar. Né? Imaginem as pessoas que moram no portão, moram no tanque, na usina, para ela poder chegar aqui. É muito complicado, né? Pelo preço caro, pela falta de ônibus, mas nós precisamos, né, até tomando atitudes sustentáveis, de oferecer carona, de chamar os amigos e vir participar de uma reunião super importante, porque é o futuro do nosso país, do nosso mundo. Eu espero que seja um futuro sustentável, porque se continuar do jeito que está, não sei se teremos um futuro, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, apresentar aqui o Daniel Martini, nosso companheiro vereador, membro da Comissão de Sustentabilidade, o Fabiano Batista também, membro da comissão. Os outros dois vereadores, o Sidney e o Jair, não puderam participar dessa primeira reunião, mas nós teremos outras reuniões, outras palestras, e eles terão a presença aqui na mesa junto com a gente. Hoje o nosso companheiro Humberto vai ministrar uma palestra sobre sustentabilidade, né? E o tema, não está mais, mas é sustentabilidade e o que ganho com isso. E é muito importante a gente entender pontos básicos da sustentabilidade, porque eu acho que se fala muito na TV e as informações vinculadas na TV, elas são informações massificantes, que se fala de sustentabilidade 1 minuto e depois se fala de um crime, e depois de futebol, e depois de política, e a gente não consegue ter conceitos básicos como o conceito de sustentabilidade, às vezes fica bem abstrato na nossa cabeça. E eu vou explicar um pouquinho, antes de passar a palavra para o Humberto, de como que surgiu essa comissão, o que é essa comissão. A nossa comissão é uma comissão temporária, tá, sobre assuntos relevantes, de sustentabilidades e práticas verdes. Aqui na Câmara Municipal, nós vereadores temos um regimento interno, e nesse regimento interno nós temos algumas comissões que são comissões permanentes, como a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, Saúde, Turismo, Cultura, Comissão de Obras, Parcelamento do Solo. Então tem algumas comissões que são permanentes. E os vereadores, durante esse processo legislativo, quando eles entendem que existe um assunto muito importante para ser discutido e que não faz parte dessas comissões que são as permanentes, eles propõem a criação de uma outra comissão, que é uma comissão temporária e que tem um prazo de 90 dias para apresentar um estudo sobre o tema. Então, né, o requerimento, na verdade, esse projeto de lei, o projeto de resolução que criou essa comissão, foi elaborado por mim e assinado pelos companheiros aqui, pelo Fabiano, pelo Daniel, pelo Paulo Catapreta, pelo Biratã, e eles compartilharam dessa ideia por acreditarem que a sustentabilidade é um assunto de suma importância para a nossa sociedade. Então, nós temos um prazo aí de 90 dias. Claro, esse prazo já começou a correr desde o dia que foi aprovado esse projeto de resolução. Então, qual foi a dinâmica que nós, vereadores, que somos membros dessa comissão, como que a gente pensou a atuação? Primeiro, nós organizamos 2 reuniões entre os vereadores para discutir o que seria essa comissão, como ela funcionaria. E a ideia foi a seguinte: levantar alguns tópicos, tá, que são voltados à sustentabilidade, essas práticas sustentáveis e tecnologias verdes que pudessem ser adaptadas ao prédio da Câmara Municipal, né, aos prédios públicos, né, que são da Prefeitura, e
que toda essa ideia pudesse dar a base para a gente criar, formular leis para a nossa cidade. Até uma proposta que surgiu nessa última reunião privada dos vereadores, que contou com a participação do Humberto, foi do IPTU ecológico ou IPTU verde. Então esse tema foi levantado nessa última reunião. O Humberto nos mandou um material e a partir desse material ele nos deu uma base para a elaboração de uma lei, que aí eu gostaria que o Daniel explicasse um pouquinho melhor, que foi uma compilação que nós fizemos. Eu também estava trabalhando na ideia do telhado verde, o Fabiano estava trabalhando com a ideia do IPTU ecológico, o Daniel também, e a gente não tinha se conversado. E a partir dessa reunião, a gente falou, mas eu estou trabalhando, eu também. E aí a gente montou uma lei em conjunto que entrou segunda-feira na Câmara Municipal e vai passar pela análise dos vereadores e futura votação. Então, eu gostaria que, antes da palestra, o Daniel pudesse falar um pouquinho dessa nova lei. Pode ser? Claro. Boa noite, Paulinho, Fabiano, boa noite, público presente. Vou ser bem breve, até porque quero ouvir o Humberto aí, aprender um pouquinho mais. Dificilmente a gente tem oportunidades de ter uma palestra. O Humberto é um cara muito qualificado na questão da sustentabilidade, que a gente pode aprender e absorver conceitos para que a gente dê sequência aos trabalhos. Na verdade, acho que eu não cheguei a te falar isso, Paulinho. No final do ano passado, depois das eleições, eu fui jogar bola um dia no 7, e jogamos contra o time do Humberto, e ele falou para mim, tem uma proposta bacana de IPTU sustentável. Precisamos discutir para a gente colocar em prática e tal. E eu lembro que eu disse para o Humberto, falei, Humberto, a ideia é fantástica, mas eu acho que a gente vai ter dificuldade para colocar isso pela Câmara, porque a princípio a iniciativa é do Poder Executivo, né? E essa questão de iniciativa, se às vezes a Câmara faz algum projeto de lei e a iniciativa é só do prefeito, pode ser tido por inconstitucional. E isso aconteceu na legislatura passada. Houve um projeto de IPTU sustentável e foi feita uma ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada procedente pelo tribunal. Isso foi mais ou menos 2010, 2011. E aí o que aconteceu de 2000, meados de 2011 para cá? O Tribunal de Justiça ele foi mudando o entendimento. E algumas questões pontuais, ele já admite que pode ter iniciativa dos vereadores. Então, depois de fazer uma pesquisa muito ampla na questão jurídica, né, com o auxílio da Procuradoria dessa casa também, o doutor Hugo, e fomos estudar muito juridicamente para conseguir fazer a proposição dessa lei. E entendemos hoje, já é um pacífico no tribunal, que matérias sobre esse tema os vereadores podem propor. Então, diante dessa permissiva da legislação, nós elaboramos essa lei, e é só um projeto de lei. Então ele não foi aprovado ainda, está em fase de discussão na casa. E isso permite emendas, sugestões. Então, depois eu queria até, Humberto, se eu puder te passar uma cópia, e a gente vai disponibilizar, acho que, se eu não me engano, já está no site da Câmara esse projeto, para que qualquer ideia ou sugestão que possa vir, não só do Humberto, mas de todos os presentes aqui, a gente possa agregar na lei, né, desde que cumpra os requisitos, né? E linhas gerais, aí, fiz essa breve introdução, mas linhas gerais, a lei ela concede alguns benefícios no IPTU para pessoas que adotem práticas sustentáveis em suas construções, residências, empresas, enfim, né? Então, desde, aqui está elencado, só vou dar o exemplo, captação de água de chuva, telhado verde, que o Paulinho discutiu bastante isso, a gente discutiu o Fabiano também na reunião de sustentabilidade, separação de resíduos sólidos, entrega de material seletivo, sistema fotovoltaico, sistema de aquecimento elétrico solar, sistema de aquecimento hidráulico solar, enfim, uma série de práticas verdes, arborização, acessibilidade, que vão conferir às pessoas que tiverem essas práticas em seus imóveis, uma porcentagem de desconto no IPTU que pode chegar até 25%. Tá? Então é um valor até significante, e cada uma dessas práticas concede 2%, 3%, 4%, 5%, 6%. Na soma não pode exceder 25%. Mas se você tiver mais de uma dessas práticas na tua residência, você vai poder fazer gozo desse benefício. E o que a gente está agregando de diferente nessa lei, porque essa questão do IPTU, alguns lugares é chamado IPTU verde, outro ecológico, a maioria das leis, né, ninguém está inventando a roda aqui, existem em outros municípios, são iniciativas de sucesso, e cabe a gente o que é bom, né, aproveitar da experiência já existente e colocar em prática aqui. Então, isso já é colocado em muitos lugares. O que eu vi que é um pouco
não sei se a gente pode dizer inovador, mas eu não tinha visto em outros lugares ainda, é que a gente acrescentou nessa lei o seguinte: as pessoas que moram em loteamentos fechados ou em condomínios fechados, essas pessoas muitas vezes elas pagam alguma taxa de associação para as associações que fazem a gestão desses locais. Então muitas vezes a manutenção de praças, a manutenção de calçadas, poda de árvore, vegetação, a manutenção das vias, do asfalto é feito pelos próprios moradores. Ou seja, ele acaba desonerando o poder público desse tipo de custo. Né? Porque se ele está assumindo uma conta, ele já paga o imposto, deveria teoricamente ser obrigação do Estado, de ir tapar o buraco lá, fazer a poda da praça vizinha do sujeito e tal. Quando esse sujeito ele paga por esse serviço numa associação ou num condomínio, nós entendemos que ele está contribuindo com a economia, poder público, né? Ele está contribuindo com a preservação do erário. Então, de certa forma, ele tem que receber um incentivo por isso também. Então, nós colocamos essa possibilidade na legislação também, para que essas pessoas possam gozar do benefício, além de pessoas que possuam sistemas também de segurança particular em sua casa, né? Alarme, com sensor, com monitoramento. Por quê? De certa forma, acaba contribuindo com uma falha do Estado, né? O Estado tem que dar segurança para todos. Se o Estado está falhando nisso, as pessoas estão tendo que desembolsar do seu próprio bolso, né? Desculpa a redundância aí, verba para segurança. Então, vamos incentivar quem tem contribuído de uma certa forma com a segurança de uma forma global. Então, isso foi compilado no projeto de lei, não foi aprovado ainda porque está na fase de discussão. Então, eu gostaria de contar com o apoio de todos vocês que estão aqui hoje para criticar. Vamos ler, olha, Daniel, tá bom, não tá bom? Qualquer um de nós aqui, nós somos todos os autores do projeto, né? Precisa melhorar isso, vamos suprimir isso aqui, vamos inserir isso aqui, porque nós não somos donos da verdade, nós somos os representantes do povo, né? Então, nós temos que estar atento à voz da população, às ideias boas, para que a gente consiga agregar e, contando com o apoio de todos os vereadores da casa, se Deus quiser, e possivelmente conseguir a aprovação desse projeto, que acho que vai ser bom para todo mundo. Acho que até me estendi demais, Paulinho, devolvo a palavra para você aí, para a gente ouvir o Humberto. Obrigado. Bom, então também para não falar muito, né? Acho que nós aqui vamos sentar também na plateia para poder, né, escutar o Humberto, que ele vai trazer novos conhecimentos. Para alguns que já conhecem, é sempre bom tá revendo conceitos, né? Porque a gente não pode esquecer das coisas que são essenciais para a nossa vida. Então, Humberto, sumo posto, o microfone está ligado. Tá? Eu tenho que usar o microfone por conta de... Tem, acho que... de gravação, é isso? Vê se está ligado. Alô? Alô? Viu, Paulinho, se o Humberto quiser falar sentado, não sei se você prefere ficar com a mão livre, aí você... Tá bom, você que manda. Mas acho que o microfone não tá ligado, tá? Tá. Tá ligado? Tá, alô? Não abriu aí. Um pouco a gente acha. Mas tá ligado. O do Humberto tá? Tá. Bom, boa noite a todo mundo. Obrigado ao Fabiano, ao Daniel, que tem me colocado nessa comissão, ao Paulinho, depois que acertou todos os detalhes comigo aí sobre essa palestra. E eles têm um time bom aí de gente que está apoiando, né? Tem um cara de energia, tem um pessoal do lixo, né? De resíduos sólidos, e aí eu fiquei com uma missão de trazer uma ideia mais geral de sustentabilidade e tentar fazer a gente refletir para algumas coisas que geralmente a gente não reflete, né? E talvez seja repetido o conhecimento para alguém, mas outros podem ser novos, né? Eu tentei fazer algo bem curto e a minha palestra ela começa falando sobre o equilíbrio como um segredo da vida. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a sustentabilidade, como, onde nasceu isso, né? Esse conceito e essa ideia. E depois vou falar de práticas de como a gente pode ganhar com isso, né? E como isso está ligado a gente, e como as coisas, na verdade, estão dentro de um equilíbrio, dentro da sociedade, né? Essa é a ideia da palestra aqui. Bom, essa história de equilíbrio como segredo da vida, não sou eu que estou falando, desde muitos anos, várias religiões falam isso, né?
o mundo tá mostrando isso para a gente toda hora, né? A gente tem o dia e a noite, o claro e o escuro, o bem e o mal, enfim, o mundo tá num equilíbrio, né? Às vezes a gente tenta fazer com que esse equilíbrio se balance um pouco, mas o mundo está aí, né? E a gente tem que, na verdade, fazer da nossa vida algo equilibrado, porque quando a gente desequilibra, acho que não é legal, né? Se a gente trabalha muito, a gente deixa de ficar com a nossa família. Se a gente fica muito com a família, a gente deixa de trabalhar e ganhar com aquilo e favorecer a sociedade, enfim. Então, a gente tem sempre que ter um equilíbrio, né? E nunca comer muito, mas também não passar fome, né? E assim, entende-se que é o segredo da vida, né? Bom, partindo dessa ideia, o ser humano viu que em um determinado ponto da história a gente estava desequilibrando, né, o modelo de desenvolvimento humano. E essa percepção veio mais ou menos no começo da década de 70, quando uma mulher chamada Rachel Carson colocou a história dos defensivos agrícolas, né, que vieram como novo nome para as armas biológicas. Os Estados Unidos tinha gasto muito dinheiro com as armas biológicas nas guerras, né, na Segunda Guerra principalmente, e quando acabou a Segunda Guerra, todo esse conhecimento ele tinha que ser usado de alguma forma e colocaram um novo nome para as armas biológicas como os defensivos agrícolas, e aí surgiu o DDT e assim foi, né? E quando ela percebeu isso, ela começou a batalhar isso mundialmente, né? Ela era uma bióloga marinha e ela via nos bichos dela que chegavam bem impactados e tal, e isso ganhou uma proporção mundial até que a ONU, né, começou a fazer conferências das Nações Unidas sobre meio ambiente. A primeira foi em 72 em Estocolmo. E nisso surge uma ideia de que não dá para se viver só pensando no dinheiro e tudo mais. E aí isso foi meio tardio para a sociedade, mas enfim, né, aconteceu. Depois de alguns anos, né, a conferência foi realizada de novo, depois de 10 anos, e aí isso foi amadurecendo ao longo do tempo, né, até que o Brasil teve até uns episódios assim bem dramáticos, né? Por exemplo, em 82, na conferência em que falaram, vários países falaram a gente não quer mais poluir tanto como a gente está poluindo, sempre lembrando dessa história do DDT e tudo mais, né? Mas o Brasil teve uma postura contrária, falou, não, a gente quer isso, a gente quer pagar por isso e tal, né? Cubatão surgiu assim, né, um grande polo industrial em que foi um incentivo do Brasil para várias empresas de fora e vir se instalar aqui, buscando um desenvolvimento, digamos, sempre olhando para o econômico, assim, né? Mas, enfim, tudo isso foi logo depois da ditadura e tal. Mas a nossa sorte é que em 92, que foi a terceira, foi aqui no Brasil, essa conferência. E aí se criou um conceito que é o de desenvolvimento sustentável, que para essa palestra aqui a gente pode assumir como sinônimo de sustentabilidade, né? E aí esse conceito ele é grande, mas a essência dele fala em defender e melhorar o ambiente humano para as atuais e futuras gerações, né? Então é pensar como as nossas atitudes de hoje garantem a nossa existência como ser humano na Terra e como as nossas atitudes podem impactar um futuro das novas gerações, né? E se criou um tripé, chamado tripé da sustentabilidade, que fala o seguinte, que quando a gente tem uma prática sustentável, ela está dentro de três grandes pilares, três grandes colunas, que é o ambiental, o social e o econômico, né?
Então, as práticas ditas sustentáveis, elas devem ter essas 3 características, né? E isso é a sustentabilidade, né? Isso está, resumindo, lógico, né? Está dentro da sustentabilidade. Então, a prática sustentável ela é ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável, né? Essa é a ideia aí. Voltando àquela questão do equilíbrio, né? As empresas descobriram isso bem rápido, assim, que se ela não olhasse para o social e para o ambiental e só olhasse para o financeiro, como é esse cara aqui da direita, né, ela não conseguiria se manter por muito tempo. Bom, dito isso, tudo que a gente faz, a gente, teoricamente, deveria pensar, né, nessa lógica de equilíbrio. Bom, será que a minha prática do dia a dia, ela está sendo dentro do equilíbrio, que é o segredo da vida e que é a base para a sustentabilidade, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em custo-benefício, né? Eu vou comprar um tênis novo para eu correr lá no Lago do Major. Vi um tênis, R$15. Bom, eu sei que se eu comprar esse tênis por R$15, ele vai durar 3 meses no máximo, né? Será que se eu gastar um pouquinho, dura mais? Esse aqui acho que vai durar mais, vai durar 3 anos. Então, você vai lá e vai comprar aquilo que dura mais, porque você está equilibrando, né, a qualidade e o preço, né? Essa é a lógica que a gente usa nossa para o dia a dia. Mas a gente não pode também pensar só em si, né? O ser humano é uma figura muito egoísta, assim, né? Mas a gente, pensando que nós temos amigos, nós temos filhos, nós temos várias pessoas que estão aí e que vão vir ainda, né, netos e tal, a gente tem que pensar também que as nossas atitudes influenciam nessa sociedade, que essa sociedade merece o respeito, né, nosso. Então, partindo dessa ideia, um exemplo bem didático assim é a questão do lixo, né, a reciclagem de lixo. Quando se fala em reciclagem de lixo, parece que é algo somente ambiental, né, porque a gente tem que separar o lixo, né, lavar e secar para jogar fora, né, e isso realmente tem um cunho ambiental importante, né, porque todo o material que a gente usa, né, essa mesa, esse computador, tudo é matéria-prima, recurso natural, madeira, metal, papel, né, plástico. Então, dentro dessa lógica, se eu economizar aquilo que é de recurso natural, eu não vou precisar extrair mais, e isso entra num ciclo, né, como é um ciclo, por exemplo, do vidro, onde aquele vidro vai ser triturado, as empresas vão refazer novos produtos, e isso vai entrar de novo na cadeia produtiva, e até que chegue no consumidor, e ele vire lixo novamente, assim vai, né? Então, tudo que a gente usa de material que é dito reciclável, né, papel, metal, vidro e plástico, teria esse ciclo, né? O vidro ele vem lá da areia, né, o metal um recurso mineral e assim vai. Mas não existe reciclagem se não tiver pessoas que estão fazendo isso, né? A gente coloca o lixo lá na rua, o lixeiro passa e parece que para a gente acabou aquilo, né? Na verdade, é o começo para outras pessoas que vivem do lixo, né? E utilizam esse lixo para fazer o seu sustento, ganhar o seu dinheiro e tudo mais. Então, as pessoas que reciclam o lixo, ela é um componente social dentro dessa lógica da reciclagem, né? Então, além da conservação dos recursos naturais, você tem também essa lógica do social. Aqui em Atibaia, a gente tem a felicidade de ter um projeto que, além de usar isso como uma proposta social, econômica, usa como arte, como educação, né, como chance para reeducandos, que são pessoas que vêm de regime semiaberto ou que foram soltos do sistema carcerário, e essas pessoas
claro que a sociedade é meio preconceituosa com essas pessoas, e essas pessoas agarram chances como essa, né, como outras assim que existem por aí. Mas o projeto Curumim, ele agrega mais valor a isso, né, porque consegue usar a arte, consegue usar uma série de benefícios para a sociedade, né, e para pessoas que são menos assistidas para a sociedade, através da reciclagem de papel, de material e de uma série de outras oficinas que eles fazem, né? Ali a Michele que pode dizer mais sobre isso. Então, existe esse um ganho maior aqui na nossa região por conta desses projetos, né? E bom, então faz com que a gente remeta que a reciclar o lixo não é só uma atitude ambiental, é uma atitude ambiental pela conservação dos recursos e o reuso dos recursos naturais, e também por uma questão social, porque pessoas vivem e produzem várias coisas através da reciclagem do lixo e ganham dinheiro com isso e tudo mais, né? Aí vem a energia elétrica, que é um outro bom exemplo, e tem umas coisas interessantes acontecendo aí pelo mundo afora. Quando eu era pequeno, meu pai via uma luz acesa e falava assim: ó, moleque, desliga a luz lá, você é sócio da CESP? Na minha época era CESP ainda, não tinha eletro aí. Aí tinha que apagar a luz, né? Então, geralmente era algo bem ligado ao econômico, né? Apagar a luz era econômico para nós, né? Mas se a gente for pensar hoje, todo mundo vê aí o Jornal Nacional e tudo mais, né, internet e tal, se fala de Belo Monte, né? Belo Monte é uma grande polêmica, né? Existem várias áreas do Rio Xingu, principalmente, que são áreas de moradia, de agricultura, que vão ser alagadas por uma barragem de uma hidrelétrica, né? E fora toda uma questão ambiental também, de diminuição dessas áreas, dos animais que estão ali, de cachoeiras, por exemplo, que existem, enfim, uma série de coisas, vai afetar a pesca, né? E várias outras coisas. Então, economia de energia, ela tem, lógico, um cunho econômico. Você está diminuindo a sua conta de luz. Mas imagine se todo mundo utilizasse uma prática que fosse mais equilibrada, né? Essa é a palavra-chave daqui, né? Uma outra prática mais equilibrada poderia ser o uso de energia solar. O sol está aí, nasce para todos, né? Diz a poesia, e a gente pode aproveitar isso como energia para nós. Além de aquecer o chuveiro, que é o principal gasto nosso de energia, né, na conta de luz lá, ele também poderia gerar energia para alimentar os computadores, os celulares, a televisão, enfim, né? E se todas as residências, vamos filtrar só para as residências, utilizassem práticas como essa, poderia ser outra coisa, poderia ser energia eólica pelo vento, né, enfim. Mas se todo mundo utilizasse isso, diminuiria a pressão de necessidade de energia na rede elétrica, né? Porque a rede evitaria de você ter um consumo alto, já que existe geração de energia nas próprias residências, o que, consequentemente, diminuiria a pressão para novas hidrelétricas, novas termoelétricas, ou ligar termoelétricas, que é algo que se gasta e se tem muito poluição, novas usinas nucleares, enfim, todo tipo de outra geração de energia, né? As usinas de cana, elas fazem um negócio que é bem interessante. Elas produzem energia, né? Eles chamam de cogeração de energia. A queima da cana, a produção da cana, do álcool, da garapa e tal, ela tem como subproduto a energia, né? E é mais rentável para as usinas a energia do que produzir álcool e açúcar, né? Então, muitas usinas utilizam disso.
E o que ela produz, ela usa na própria usina, e o excesso é vendido à rede elétrica, né? E isso está se chegando às casas também, né? É bem provável que há alguns anos, para não se falar o ano que vem, o nosso medidor lá de energia não meça só o que a gente consome, mas também meça aquilo que a gente produz, né? A gente produz energia através de uma produção, por exemplo, de solar, e que isso seja usado na nossa casa, e que o excesso, o excedente, aquilo que a gente não use, entre na rede elétrica, né? E a operadora, a Electro, nos pague por isso, né? E isso está numa lógica interessante, que é o do incentivo, né, que o Daniel estava falando ali. O ser humano, de uns anos para cá, ele percebeu que não dá só para você cobrar, né? Usar do comando e controle. Olha, você vai fazer tal coisa, eu vou te multar, né? A sociedade viu que não dá para fazer isso porque não funciona. Mas o contrário, o incentivo, né? Se você fizer isso, você vai ganhar de tal forma, funciona muito mais, né? É uma outra lógica, é um processo de mudança de paradigma que a gente viveu aí, vive há pouco tempo, né? A participação é isso, né? Hoje se fala muito em participação e tudo mais, por conta disso, né? Participando a gente erra menos. Então, essa questão é capaz de vir logo para a gente, e a gente receba dinheiro por gerar energia, né? Além de utilizar essa energia que a gente produz na nossa casa. Bom, voltando agora para Atibaia, falei um pouquinho do projeto Curumim, tem uma outra coisa que está ligada também ao equilíbrio, que a gente não refletir muitas vezes no quanto a gente pode atrapalhar certas coisas. Atibaia tem o cartão postal, que é a Pedra Grande. A Pedra Grande, ela tem as chamadas ilhas de solo. Não sei se vocês já viram isso, mas provavelmente já viram, que são essa vegetação que fica em cima da pedra. Essa vegetação, ela tem 1 palmo, mais ou menos, de terra, de humus, de uma série de coisas, e existem plantas que vivem ali com baixíssimo nutriente e baixíssimo água, né? Recebe muito pouca água, né? Na biologia a gente chama isso de estresse hídrico e estresse de nutrientes. Então, essas plantas vivem assim, mas dão flores, como é o caso desse lírio aí, que é do gênero Amaryllis, né? Várias pessoas conhecem isso e já viu lá na pedra. Bom, acontece que é comum você ver essas áreas pegando fogo, pessoas levando esses lírios para casa, enfim, lixo e por aí vai. E algumas ilhas de solos vêm se perdendo, né? Existem várias iniciativas para controlar isso, mas já se perdeu bastante, né? Existem algumas plantas dessas que só existiam aqui em Atibaia, e de uns anos para cá nem aqui existem mais, foram extintas, né? Alguns gêneros, algumas espécies de Amaryllis. Tinha uma que era uma flor linda, verde água, assim, que não existe mais. Enfim. Bom, mas por que conservar uma planta dessa que está lá em cima da pedra, né? Se extinguir uma planta ou não extinguir, né? O que isso interfere na minha vida e no meu cotidiano, né? O fato é que se essas plantas elas vivem com baixo nutriente e baixa quantidade de água, elas podem nos apresentar uma estrutura genética de plantas que vivem com baixo nutriente e baixa água. E essa estrutura genética pode fazer com que as plantas de agricultura utilizem dessa mesma estrutura, ou o ser humano selecione plantas que tenham
essa estrutura genética, né? Nessa lógica, conhecendo bem as plantas que tem aqui em Atibaia, é possível descobrir algumas plantas que são usadas como agricultura e utilizar isso no semiárido nordestino, por exemplo, né? Algo que poderia acabar com o problema de plantação no Nordeste, né? Porque a gente teria o conhecimento de plantas que resistiriam a baixo nutriente e baixo consumo de água, o que ocasionaria uma série de coisas, porque plantando em lugares desse tipo, evitaria êxodo das pessoas para grandes centros, que muitas vezes, sem conseguir um emprego, por não ter uma mão de obra especializada, entra para o crime, assim vai. Poderia aumentar a produção de alimentos no Brasil, até mesmo diminuir o valor que a gente paga no feijão aqui em Atibaia, porque o Brasil agora tem mais feijão plantando no solo brasileiro, né? Então, o fato é que a gente perde quando não reflete um pouco mais, né, somente aquilo ali como uma planta, como algo que, se acabar, o problema não é meu, não me atrapalha em nada, né? Então, pelo contrário, poderia ajudar e trazer riqueza e ter também toda uma questão social, né? Então, a perda de uma flora, né, de uma planta ou de uma fauna não é só uma atitude ambiental, né? Ela pode resolver o problema da agricultura no semiárido nordestino, né? A nossa planta que está aqui em Atibaia, que está aqui na Pedra Grande. É só... E isso que eu estou falando aqui não é uma coisa maluca assim que eu estou tirando do nada, não. Existem pesquisas de anos da USP aqui na Pedra Grande, com o professor Sérgio, o professor Euler, que sabem disso, estudam isso, a fisiologia das plantas e tudo mais, né? E aí, ainda aqui, em Atibaia, no dia 30 de março de 2010, foi criado o Parque Estadual do Itapetinga e o Monumento Natural da Pedra Grande, né? São unidades de conservação, são áreas protegidas. Essas áreas, elas têm uma função muito importante, né? Não só de conservação da fauna, da flora e da biodiversidade, mas também de serviços ambientais prestados à sociedade, não só Atibaia, mas região e tudo mais, né? A água, por exemplo, é um grande serviço que presta. Tem várias nascentes, o córrego do Dom Onofre, por exemplo, nasce lá, que abastece boa parte de cerejeiras e tudo mais. Também tem toda uma questão de conforto climático que essas florestas nos proporcionam, né? Atibaia tem todo um microclima que favorece o morango, que diz que a gente é o segundo melhor clima do mundo, e assim vai, as histórias que você já conhece. Então, essa unidade de conservação, ela surge no momento em que o Estado vem para ser mais um a querer conservar essa região, né? Por conta da importância que se tem. Não só nessa questão do biofísico, né, da água, do clima, mas também numa questão de turismo, né? Se ganha muito dinheiro com a história do voo livre e gera dinheiro aqui, né? Muita gente vem de São Paulo e vem de outras regiões voar aqui, enfim. Então a gente tem todo um ganho com isso, né? Essa coisa, lógico, que precisa ser ordenada, e o Estado está aí, e o Ministério Público fica em cima e tal, para ordenar, né? Inclusive no Conselho Municipal de Turismo está se discutindo um plano de uso da Pedra Grande, né? Como colocar a ordem na casa, o que pode e o que não pode fazer lá em cima, né? Mas o fato é que a criação das unidades de conservação muitas vezes faz com que pessoas tenham que ser desapropriadas dali, né? O Parque Estadual, o Monumento Natural não, mas o Parque Estadual faz com que o Estado compre, pague a terra dessas pessoas. E muita gente fica indignada com isso, porque também ajudou a preservar, né, essa região,
e o Estado agora vem e coloca isso um pouco até de cima para baixo, né? Existiu participação, audiência pública e tudo mais, mas foi assim. E agora estão mapeando as áreas e pagando as pessoas e tudo mais, né? Quem quiser mais pode me escrever e participar das reuniões do conselho também, gestor, que sabe mais sobre isso, né? Mas o fato é que essas áreas protegidas, que têm todo esse benefício, turismo, água, árvores, clima, etc., elas também surgem de acordos e de contrapartidas, né? Então, por exemplo, a Imigrantes, está ali a rodovia dos Imigrantes, que a gente vai para a praia e tudo mais, ela é uma obra gigantesca. Então, alguém que pôs dinheiro lá, por exemplo, o Banco Mundial, chega e fala assim: ó, Brasil, ou o Estado de São Paulo, eu te dou dinheiro para isso, mas eu quero também que você conserve, durante 2 anos, mais 3% do seu território, né? Então, como contrapartida, o Estado assume isso. O Estado não chega aqui e fala: ó, vamos fazer aqui porque a gente é bonzinho, que a gente... Tem isso também, mas existe também uma pressão externa, econômica, de que, bom, eu estou dando dinheiro para uma estrada, mas a gente também quer isso, né? Então, isso remete a uma lógica de que aquilo que a gente pensa que é só por um caráter ambiental pode ser por uma contrapartida. Não estou dizendo que aqui a pedra nem sei quais são os motivos mais políticos da escolha e tudo mais, né? Apesar de ter participado da criação, da equipe que fez os estudos, teve também uma proposta anterior, durante 3 anos, né? O governo já vinha discutindo isso. Mas o fato é que existem essas contrapartidas de que o Estado faz por conta de que o Banco Mundial, por exemplo, deu um dinheiro, ou porque existe uma compensação ambiental, né? O Estado fez alguma coisa, como, por exemplo, essa obra, como, por exemplo, a duplicação da Fernão Dias. Então, pensar que, às vezes, você pode estar perdendo uma chácara que você tinha ali, porque ela entrou numa contrapartida do Estado que favoreceu você chegar mais rápido em São Paulo, porque agora está duplicada a Fernão Dias, né? Então, e isso às vezes está bem claro para a gente. Olha essa placa aqui, ó, é lá de Foz do Iguaçu, ela está escrita embaixo ali, ó, verba de financiamento junto ao Banco Mundial, asfalto da Avenida JK. Ou seja, está bem claro, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem as cataratas, tem todo um interesse mundial de se conservar aquilo e tudo mais, né? Então, isso com certeza é contrapartida das cataratas lá do Iguaçu, né? Assim como pode ser daqui também algumas coisas que a gente vive. Bom, o fato é que atitudes equilibradas criam uma sociedade equilibrada, né? As nossas atitudes, apesar da gente não ter bem claro que aquela atitude ela pode ser muito mais do que aquilo que a gente enxerga, como o que eu falei das Ilhas de Solo aqui em Atibaia, a gente tem que pensar de que pode ser mais daquilo que a gente enxerga. A gente não sabe tudo, né? Então, se você equilibrar as suas práticas, é bem provável que você crie uma sociedade melhor, que você conserve as coisas para os seus filhos e para os seus netos e para os seus amigos que estão ali, que o seu filho veja uma Amarílis na Pedra Grande como você vê hoje, né? E que a gente ganha, quando a gente tem atitudes equilibradas, mais qualidade de vida, né? A gente pode sair tranquilo de casa porque a gente sabe que a gente está seguro, a gente pode comprar mais do que a gente quer porque a gente sabe que vai ter o dinheiro para aquilo, e que esse equilíbrio ele está muito claro nesse conceito de sustentabilidade, que faz com que a sociedade utilize de práticas embasado em um princípio que tem 3 grandes pilares: o ambiental, né, uma atitude ecologicamente correta,
o social com uma atitude socialmente justa e economicamente viável. Muito obrigado. Obrigado, Humberto, pela palestra. Eu gostaria só de tirar não uma dúvida, mas me surgiu uma ideia, né, durante a apresentação, e eu queria que você me explicasse como que está a questão dos créditos de carbono, se tem isso, validade, se está tendo, porque Estados Unidos e China não aceitaram o protocolo de Kyoto, acho que minou muito. Se tem alguma validade hoje isso, como que a Atibaia pode se favorecer disso? Legal. Então, é uma pergunta que é difícil de responder, né? Como você falou, o protocolo de Kyoto, não sei se todo mundo sabe o que é isso, crédito de carbono. Tranquilo? Então, na verdade, nem todos os países assinaram o protocolo. Os Estados Unidos assinou parte dele, né? Alguns estados assinaram, né? A Califórnia e tudo mais. Até que Arnold Schwarzenegger ficou, né, famoso por isso e tudo mais. Mas existe uma discussão ainda sobre os créditos no mercado oficial, né? Existem algumas coisas bem pontuais dentro do mercado oficial, mas existe uma coisa muito grande no mercado paralelo, né, que é chamado de mercado voluntário. Ou seja, algumas, por exemplo, empresas, elas zeram o seu gasto de carbono, a sua pegada ecológica de carbono, através de algumas práticas e através de compras de créditos, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a Texaco. A Texaco vai lá, ela avalia a pegada ecológica dela e compra créditos zerando isso. Com isso, ela ganha um marketing verde, né, um marketing sustentável e tudo mais, e esse mercado funciona e funciona bem forte, assim, né? Existem até seguradoras disso, né? Por exemplo, vamos dizer que eu vendo para Texaco 1 hectare de mata, e esse 1 hectare ele acumulou X toneladas de carbono. Aí a seguradora vai lá e planta em outro lugar o mesmo 1 hectare com as mesmas espécies e tudo mais, para se caso pegue fogo a minha área, não perca o carbono que está lá, né? Então existe um mercado muito grande desse mercado voluntário. O outro mercado ainda existem algumas ações pontuais, né? Muitas dessas ações não são voltadas ao reflorestamento, que seria uma prática de capturar carbono, de sequestrar o carbono daqui. E sim de você evitar jogar para a atmosfera, né? Então, em São Paulo, há alguns anos atrás, teve o caso do aterro sanitário conseguir consumir o carbono que saía do chorume, do lixo, e vender como crédito na bolsa, né, para uma empresa espanhola, inclusive. Vendeu assim muito além do que se esperava vender, né? Mas foi algo bem pontual, assim, né? Saiu na mídia, apareceu em vários locais, mas nunca teve uma coisa grande assim nisso, né? Por conta de ainda o protocolo de Kyoto não tem as coisas tão claras e as pessoas estão ainda testando, né? Atibaia poderia fazer como São Paulo fez, né? Tentar capturar certas coisas e não jogar fora, né? Provando isso, você tem que ter uma certificação e tudo mais, né? Provando isso, você consegue vender. E, na verdade, é bolsa mesmo, assim, né? Você consegue colocar na bolsa lá, os caras brigam lá pelos créditos e tudo mais. Legal. Bom, alguém tem alguma pergunta? Você pode falar no microfone, Zanata? Tem um lá no canto? Não, tá lá.
Esse daí pode ficar aí com você. Bom, eu não sei se a pergunta que eu vou fazer ela tem relação direta com a palestra que foi dada aqui ou se isso vai gerar algum debate, né? Eu tenho acompanhado, eu estou há 4 anos na cidade, né? Eu sou morador há 4 anos. E desde que eu cheguei aqui, uma das primeiras preocupações foi a continuidade da separação do lixo reciclável, que eu já fazia isso desde muito tempo atrás já, né? Então a família já é condicionada a fazer isso. Chegando aqui na cidade, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o pessoal da SAAI para saber o que estava acontecendo. E eles me deram a informação clara de que, olha, na tua região, às quartas-feiras, passa um caminhão. E eu acompanhando isso, ficava esperando o cara passar lá meia-noite lá e nunca aconteceu, né? Então a partir daí eu parei de fazer de deixar para o coletor e passei a utilizar os postos de coleta que eram espalhados aí pela cidade. Até que há 5 ou 6 semanas atrás destruíram todos aí e eu voltei a entrar em contato com o pessoal da SAAI sobre a coleta e a destinação desse material. Eles continuam dizendo, isso é publicado no site da SAAI, né? E eu entrei em contato com o responsável do departamento de resíduos sólidos e ele me disse, olha, a gente não tem uma solução para isso. Só que eu falei, poxa, mas então vocês deveriam esclarecer a população sobre o que está sendo feito. Eu não sei se é uma atitude da prefeitura ou de um órgão como a SAAI fazer esse tipo de comunicado, né? E assim, o que me deixa chateado e preocupado principalmente é a continuidade dessa publicação, de falar, olha, mantenha aí, eu passo aqui do lado da SAAI, tem uma faixa lá informando isso, né? A outra coisa era assim também, continuando a falar sobre o lixo reciclável, da possibilidade de ter uma parceria público-privada, excluindo talvez até a SAAI desse não sei, essa função, dessa atribuição, né? Para geração de emprego e ao mesmo tempo, já que a gente está falando de créditos aqui, de poder gerar renda para a própria prefeitura, para abater um pouco o valor do IPTU, ou seja lá do que for. E não só do lixo reciclável, né? Eu não sei para onde o lixo da cidade vai aqui, eu não sei para qual aterro está indo, se é um aterro da cidade, se é um aterro das proximidades, e quanto se paga para fazer a exportação desse lixo para esses aterros, né? Se a gente poderia também ter algum projeto de utilização do lixo orgânico também, né? Para alguma tarefa aí de compostagem, geração de gás, e desse gás, geração de energia elétrica para a própria cidade, né? Que eu vejo aí para iluminação pública ou algo que seja relacionado a isso. Então, assim, eu lancei várias perguntas aqui, tem mais, mas eu acho que a partir daqui eu acho que a gente pode debater alguma coisa. Não sei se vocês podem dizer alguma coisa a respeito disso, né? Boa noite. Teu nome, desculpa? Adalberto. Adalberto. Muito interessante a tua colocação, Adalberto. E você colocou várias coisas aí, eu acho que você tem fundamento em tudo que você colocou. Essa questão primeiro da retirada dos postos de coleta de lixo aqui do município foi muito criticada aqui nessa casa. Eu fui um dos que bati firme, inclusive nas sessões da Câmara, porque o que foi alegado pela administração municipal e defendido por alguns é que é o seguinte: a população tem usado de forma indevida esses postos de coleta seletiva. Então você encontrava bicho morto, encontrava cadeira, estante, sofá. Então, já que a população não sabe usar, vamos retirar. Então, o mesmo raciocínio segue para as lixeiras da Avenida São João. Então, por exemplo, tem um monte de lixeirinha de madeira na Avenida São João, mas o povo vai e coloca o lixo no pé da lixeira. Então, o que a gente faz? A gente tira a lixeira. É a mesma coisa, com todo respeito aos meus amigos corintianos, o Fabiano comprou uma televisão nova para assistir o jogo do Corinthians. O Corinthians perdeu pro Boca ontem. Aí sabe o que o Fabiano faz? Pega e joga a televisão no lixo.
em vez de mudar de time. Tem algum cabimento esse tipo de postura? Não tem nenhum, né? Então assim, porque, quer dizer, a lixeira está lá para ser utilizada devidamente, aí o povo vai e não usa a lixeira devidamente, então eu vou e tiro a lixeira. A mesma coisa o posto de coleta seletiva. É muito mais fácil, então, você ir destruir um posto de coleta seletiva do que ter o trabalho de dar educação para a população. Seja em que faixa etária for. Eu acho que tem que começar na escola, mas para a população que já é mais madura, a população adulta, você tem que ter campanha educativa, explicar como é que faz. Nós temos já uma consciência que foi difundida há alguns anos e você tem essa responsabilidade, né, de fazer essa separação e tal. Muita gente ainda não tem. Nós estamos num processo de crescimento da sociedade como um todo, né, em todas as áreas. Então, o poder público tem que ter esse trabalho de arregaçar as mangas e vamos ensinar, não vamos destruir o posto de coleta seletiva. Então, acho que a coisa caminhou na contramão nesse ponto. Numa das reuniões da Comissão de Sustentabilidade, o Humberto até colocou e falou assim, não, Daniel, na verdade, o que a turma do SAI está fazendo é que eles estão destruindo para instituir o ecoponto. Que é um sistema que funciona muito bem em São Paulo. O Humberto explicou na época, depois se você quiser até complementar, Humberto, que eu acho que é inteligente também a questão do ecoponto. Só que o que nós não tivemos ainda é uma informação oficial da autarquia, do SAAI, que eles vão fazer esse ecoponto. Então, assim, a partir do momento que tiver uma manifestação oficial do SAAI, dizendo, não, nós tiramos para fazer o ecoponto, tudo bem. Então vai continuar tendo a coleta, a prestação de serviço de uma outra forma. Vamos ver se é efetivo, mas vamos dar esse voto de confiança. Agora, a partir do momento que a gente não tem informação, o senhor como munícipe entrou em contato e eles para o senhor falaram, olha, não, a gente não tem plano nenhum para isso, nós vamos tirar e pronto e acabou, que é o que chegou para a Câmara também. Eu entendo que o poder público caminha na contramão de todas as políticas públicas, especialmente aquelas de sustentabilidade, né? Então, o SAAI é uma autarquia independente da prefeitura. Claro que a nomeação do superintendente do SAAI parte do prefeito, então, por mais que seja uma autarquia independente, tem ligação com o Poder Executivo. Então, cabe uma conversa, cabe um diálogo, cabe uma pressão para que seja encaminhada essa solução, uma solução para esse tipo de problema, que, na minha opinião, é um absurdo, né? Quanto às outras perguntas que o senhor bem colocou, salvo engano, isso eu não tenho certeza para te dizer, mas eu acho que o lixo que é coletado aqui pela empresa que venceu o processo licitatório junto ao SAAI, ele é levado para um aterro sanitário de Guarulhos, né? Nós temos um lixão aqui na Vila São José, nós temos uma usina de catadores, de papel, uma série de coisas que desenvolvem um trabalho ali, mas eu acredito que o grosso do lixo da cidade o transbordo seja feito em Guarulhos. E a tua colocação da gente criar alguma forma alternativa da utilização desse lixo, eu acho fantástico. Eu acho que a gente precisa começar a discutir. Eu acho que a cidade tem condição, a cidade talvez sozinha não, mas juntando o lixo produzido em Bragança, em Atibaia, Nazaré e Perdões, eu acho que você tem aí uma quantidade suficiente para você conseguir fazer uma usina, talvez de geração de energia por meio de lixo regional, que consiga pegar o lixo de todas essas cidades e fazer e produzir, né? Então, isso são processos que têm que ser discutidos, que têm que ser trabalhados, e são o fórum de discussão. O fórum de discussão é justamente essa comissão de sustentabilidade, porque o que nós tirarmos de ideias, proposições sustentáveis e viáveis, né? Porque também a gente não adianta ficar discutindo o sexo dos anjos aqui, né? É maravilhoso, é lindo, mas é viável? Não, vamos pegar o que é viável. Eu acho que é viável, né? Mais pessoas podem, acho que o Humberto até falar disso também. E a gente fazer um encaminhamento efetivo e concreto para o Poder Executivo começar a encaminhar políticas públicas nesse sentido. Passo a palavra, alguém quer comentar alguma coisa também? Não? Tá, Adalberto? Então, legal suas perguntas também. Todo mundo se preocupou com essa história de tirar, né, as lixeiras e tal. Em janeiro desse ano, eu liguei para o responsável também lá. Eu esqueci o nome dele, mas é um biólogo, eu acho que é com D que começa o nome dele, Demetrios, alguma coisa assim, eu não me lembro direito o nome do cara. Mas ele me disse essa história do ecoponto, né? Ele disse que como a população não utilizava da maneira correta, o SAAI resolveu retirar e colocar o ecoponto. A ideia do ecoponto é o seguinte, é um edifício, uma estrutura, um prédio, uma casa, onde tenha um portão, um funcionário que tem horário para entrar, horário para sair, e as pessoas deixariam o lixo lá
com esse funcionário nesse horário que funcionaria. E o lixo não seria só o lixo reciclável, seria também o lixo eletrônico, né, que daí já é um outro tipo de lixo, né, por conta dos resíduos que se tem, e também entulho até 1 metro cúbico, né, que conseguiria levar lá até 1 metro cúbico, senão mais que isso seriam com as caçambas. E ele disse que já existia um mapeamento, inclusive, em Atibaia, de onde seriam os ecopontos, e que ele estava esperando assentar a prefeitura, ele usou um termo assim, não me lembro bem o termo agora, mas tipo, chegar a nova gestão assumir, para que o SAAI desse continuidade a esse projeto e conseguisse estabelecer os ecopontos. A gente fica um pouco frustrado, porque na verdade deveria tirar só quando tivesse os ecopontos funcionando, né? Essa seria a lógica. Porque senão não faz sentido, até sair o ecoponto vai ficar sem lixeira, né? E a coleta seletiva deveria funcionar também. Eu não consigo te responder as outras perguntas, o Daniel te colocou melhor, mas a coleta seletiva deveria funcionar nos dias que estão lá, no site está lá também escrito, tem placas, né, em todo o lugar, né? Acho que a gente pode até fazer uma proposta, Paulinho, fazer um requerimento na próxima sessão de segunda-feira, assinado pelos vereadores da Comissão de Sustentabilidade, questionando pontualmente a questão, essa problemática da coleta seletiva do lixo, né, dos horários de coleta também, saber como está isso, e a questão do ecoponto, vai ter, não vai ter, o que vai ser, porque está todo mundo meio que a ver navios com essa história toda, então a gente fazer um requerimento, assinar conjuntamente na segunda-feira. Com certeza. Complementar uma coisa, é que a outra preocupação que eu vejo, assim, mesmo tendo a coleta seletiva, está sendo comunicado, eu vejo lá que a minha vizinhança tem uma adesão grande lá disso daí, eu encho o saco do pessoal lá, saio distribuindo cartazinho lá, põe na caixa do correio do povo lá, e eu vi que o pessoal põe lá, caixa de papelão, toda quarta-feira à noite está lá. Só que aí, fora isso, a gente vê o lixo comum também no mesmo dia, e o caminhão é o mesmo. Ou seja, quando se mistura o lixo orgânico com o lixo reciclável, dificilmente, acho que isso aí vai para uma usina de reciclagem. Na minha cabeça, isso está indo tudo para aterro sanitário. E foi o que eu perguntei até para os coletores, né? Eu chego para o motorista, porque é o motorista é que leva isso. Eu falei, para onde vocês estão levando isso? Leva para o aterro. Eu falei, então peraí, então tem alguma coisa errada. E foi aí que eu entrei em contato com o pessoal da SAAI e eles falaram, olha, realmente está acontecendo isso, porque a gente está ainda num processo de adaptação, depois da retirada dos postos, o caminhão está quebrado. Eu falei, olha, mas se tem todo esse problema, vocês deveriam deixar claro no site ou no próprio prédio da SAAI o procedimento correto a ser adotado. E não, olha, pessoal, vamos jogar torneira, televisão aí, ou talvez até um material rico que possa gerar renda para alguém, jogar no lixo. Porque a pessoa que tá separando esse material, ele tem essa preocupação. Fala, olha, isso aqui não é só o lado ambiental, que como o Humberto explicou, tem o lado social também. Isso aqui vai gerar renda para alguém. Isso aqui vai conscientizar a minha vizinhança a fazer o mesmo. Eu sei porque, assim, quando a gente começou a colocar o lixo reciclado na rua, não tinha, assim, era pouquíssima gente que colocava. De 5 semanas para cá, eu já vejo, assim, uma mudança grande, já assim, 60% das casas já estão colocando. Esse material está indo para o aterro, né? É chato isso. E eu fico imaginando quando essas pessoas descobrirem que o que elas estão fazendo não está servindo para nada, né? Quando que foi esse teu contato com o SAAI? Que ele... Foi as minhas contas 5 a 6 semanas. Foi na semana que destruíram o posto de coleta. 5 a 6 semanas. Você lembra o nome do funcionário que te deu essa informação? Me passaram como sendo responsável pelo departamento de resíduos sólidos. Tem protocolo da tua ligação, alguma coisa assim? Tá, porque eu acho que tem que incluir isso também, Paulinho. Essa informação eu sinceramente não tinha, de que a gente faz a coleta seletiva e depois eles vão para o mesmo lugar. Então, e se isso está acontecendo... Olha, lá em casa, eu não sei onde você mora, mas eu moro no Jardim Floresta ali, o caminhão passa de quarta-feira, 9h30 da manhã, o reciclável, das 9 às 9h30, mais ou menos isso. E à noite passa o caminhão de lixo normal. Então, eu moro aqui para baixo, aqui perto do Jardim Siriema, perto do parque ali, né? Estou há 1 ano lá. E antes eu morava perto do Tapajós, né? Ali no Luanda. E eles passam à noite.
Então, assim, a partir das 11 horas às 2 da manhã eles estão passando lá. E aí eles não tem, é o mesmo caminhão que passa para coleta de lixo orgânico, é o que passa para reciclagem. E é por isso que eu falo, chato mesmo, eu fico esperando os caras passarem, eu conheço eles lá, né? Eu falo, por onde vocês levam esse caminhão? A gente vai levar para... E eles ficam até, dá para perceber que eles ficam sem graça de falar isso pra gente. Mas é o trabalho deles, né? Não tem o que fazer. Bom, acho que é isso. Vamos encaminhar esse requerimento. Eu vi alguns, já em outras cidades do Brasil, eles têm um sistema que eu achei bastante interessante. Não sei se é cabível para o município, mas Caxias do Sul, eu estive lá recentemente, sou nascido em Caxias do Sul, moro em São Paulo há muito tempo, em Atibaia desde 1990, mas os parentes, enfim, as origens são de lá, eu estive na cidade, e o sistema é o seguinte, eles colocam caçambas de plástico, são dois tipos, a amarela e a verde, né? São caçambas de 1,5 m por 1,5 m, e nas caçambas amarelas é colocado o lixo comum, e nas caçambas verdes o lixo reciclável, né? Seletivo, com separação. E isso tem uma caçamba por quarteirão, em média, né? E elas possuem um encaixe que o caminhão de lixo ele encosta do lado dessas caçambas, desce 2 abas do caminhão de lixo, entra embaixo, pega essa caçamba, vira, limpa, derruba e pum, e continua e vai embora. Então, não tem mais o lixeiro que desce do caminhão, pega o lixo, põe na rua, esse tipo de coisa. É tudo automático. E tem já essa separação também nessas caçambas. É um sistema muito eu achei interessante, né? Não sei se é funcional, acho que a gente precisa estudar mais. Mas também poderia facilitar, de certa forma, essa questão da coleta mesmo, né? Dos postos seletivos e tudo mais, tendo uma a cada quarteirão, né? Essas lixeiras aí, vamos dizer, comunitárias. Bom, pode deixar, nós vamos elaborar esse requerimento. Amanhã eu acho que a gente já consegue protocolar para a sessão de segunda, né? Protocolo amanhã. Aí segunda vai ser lido e votado. Aí depois a administração tem 15 dias úteis para entregar uma resposta, né? E aí o interessante, assim, essa comissão, a ideia é levantar práticas sustentáveis de outros lugares, exemplos de outras cidades, de outros países, para a gente poder fazer um dossiê bem legal, bem elaborado, para apresentar para o presidente da Câmara, né? E para que a gente possa adotar essas práticas aqui, pelo menos na nossa casa de leis, né? Para que essa casa seja realmente um reflexo dos anseios da população. E essas palestras, né, a primeira foi do Humberto, semana que vem terá outra que eu já vou avisar, vou passar o recado. Essas palestras têm o sentido de trazer essa bagagem, né, para a gente. E durante as palestras a gente poder levantar esses problemas. Então, assim, na próxima semana, dia 23, né, próxima quinta-feira, no mesmo horário, 17 horas, os dois companheiros aí, meu amigo Paulo e o Dani Anderson, esse é o nome dele mesmo, o Dani Anderson, eles vão fazer uma palestra sobre energia fotovoltaica, né? O que é energia fotovoltaica? É aquecimento de água, que nem a gente vê, que nem tem vendendo em várias empresas. O que é isso? O que é esse sistema? Como esse sistema pode beneficiar a cidade? A nova legislação que entrou em vigor esse ano, quais são os benefícios? Então, os dois companheiros aí vão estar fazendo essa palestra na semana que vem. E aí o interessante nós temos nesse período de uma semana para a próxima palestra, vamos assistir um programa, sei lá, em algum lugar que apresentou uma ideia tal, X, sobre coleta de seletiva ou sobre qualquer forma sustentável, vamos trazer para a próxima reunião e usar o final da reunião para ter esse debate de ideias, para que essas ideias possam enriquecer esse dossiê que nós vamos produzir aqui como comissão. E aí a participação de todo mundo é fundamental para que a gente possa elaborar um documento, né, que seja participativo, né, e que possa trazer uma perspectiva de futuro melhor para a nossa cidade, né. Bom, alguém tem mais perguntas ou questionamentos de coisas que tenham notado na cidade nesses últimos meses, anos também, né? Ninguém?
Paulo, só uma coisa, assim, eu acho que vocês têm essa ideia bem de começar aqui pela Câmara, colocando práticas e tal, né? Aquela nossa ideia de fazer algo que seja tudo que é possível passar para eletrônico, né, sem usar papéis e outras coisas, é algo que é bem, acho que fácil assim de fazer, né? Ou não sei se fácil, mas existe a tecnologia, né? Hoje existe aqueles cartões de certificados até, né, digitais, onde você pode assinar eletronicamente com segurança, né? Então, se os requerimentos e tudo o que se tem aqui de documentos entrar num sistema desses, né? Acho que são 2 ganhos que eu vejo diretos, assim, um que é o tempo, né, que as coisas caminham mais rápido, e você tem uma economia de recursos aí, né, por conta do não ter tanto papel e tudo mais, né? Tem a questão também da energia, eu acho que eles vão falar depois, que é uma coisa importante, do lixo daqui, né? Essa parceria talvez que se tenha com o Curumim de colocar todo o papel gerado aqui, que seja triturado e levado para lá para se dar o uso mais adequado e ter material para eles. Que mais? E talvez, né, a gente ia falar numa cartilha de boas práticas, né? Tanto aqui na Câmara quanto em todo lugar da Prefeitura, né? É uma outra coisa bacana, porque se cria um material físico, né, que seja um produto mesmo daquela comissão que foi temporária, né? Porque eu acho que o importante é que a gente consiga criar, né, pessoas novas, homens novos, com uma consciência nova de mundo, e isso daí vai da educação. Né? A educação é a ferramenta fundamental para essa transformação. Então, nós, né, bem lembrado pelo Humberto, nas reuniões que nós tivemos, nós colocamos essa ideia de produzir um material, né, um material simples, com informações, né, sobre essas práticas, sobre como um departamento público pode funcionar e com essas novas tecnologias para prejudicar menos o meio ambiente, para tornar uma Câmara Municipal mais sustentável, uma Prefeitura mais sustentável, mais amiga do meio ambiente. Então a ideia é, a partir, né, desse dossiê, a gente poder montar um material para os funcionários. Aqui, que a gente pode citar de exemplo, a quantidade de papel utilizada é enorme, mas é uma quantidade absurda de papel. Tudo vai 2, 3 vias, é uma papelada louca. Copo, né? O pessoal toma água e joga o copo fora. 10 minutos depois está a mesma pessoa tomando água num copinho novo. Então aqui se produz muito lixo, né? Que não dá nem para utilizar o nome de lixo, a gente tem que parar com esses preconceitos. Mas se gasta muito aqui. E tudo isso pode ser reduzido com atitudes simples, né? E que a gente consiga construir hábitos novos, né? Uma ideia do Aristóteles é justamente essa, né? Que nós somos escravos dos nossos hábitos, dos nossos costumes. Então, se a gente tem hábitos bons, hábitos sustentáveis, isso se torna uma prática natural. Da mesma forma como se a gente tem o hábito de toda hora pegar um copo plástico para tomar água e jogar fora, a gente acaba se tornando refém desse hábito. Então a gente precisa cultivar hábitos novos e levar isso, como até foi falado na reunião, levar isso para as escolas, levar cartilhas para as escolas, fazer a criançada ter uma visão diferente de mundo. E aí isso precisa sair de uma forma coletiva, aí, com a participação, né, de todo mundo. Algum comentário? Ninguém? A plateia está tímida hoje. É para gravar. Fica chique. Você estava falando sobre o dossiê, da montagem do dossiê, né? Eu sou um cara leigo, a primeira vez que eu estou vindo aqui, eu até estava te contando a história toda, e eu acredito que a maioria das pessoas, dos munícipes aí, pensam da mesma forma. O cara, ou ele só quer delegar, né? Fala, olha, não é problema meu, vou deixar na mão dos vereadores, do prefeito e demais personagens aí do poder público, né? Ou simplesmente fala, olha, eu não tenho tempo, não sei como participo, eu tenho medo disso, né? Essa montagem desse dossiê, como ela
vai ser feita, assim, se ela simplesmente vai ser feita pelas pessoas que estão aqui, ou se esse material que foi gravado aqui hoje vai ser disponibilizado para as demais pessoas, para que elas acessem, até a gente estava falando do mecanismo eletrônico. Sim. Aí, né? Que elas acessem através da internet, assistam e possam participar. Se isso vai ser divulgado através de rede social, como eu vejo que a prefeitura tem feito muito aí, né? E como as pessoas que estão aqui, as que estão fora, vão poder participar da elaboração desse documento, né? Assim, como é feita? Através de carta, através da própria internet, ou tem que vir até aqui? Não, ótima pergunta. Né? Então, muita gente até falou para mim, não vou poder participar da reunião, mas tem como gravar e disponibilizar para poder assistir, me inteirar dos debates? Acho que é uma coisa que eu estava conversando com o Zanata, estou mais acostumado a chamar de Zanata, talvez o quanto essa forma de participação política não é uma forma antiga, né? E talvez completamente fora dos padrões tecnológicos e dos padrões atuais. E o quanto talvez insistir numa forma assim, um prédio público com uma mesa onde colocam, né, algumas pessoas acima de outras, o quanto isso é bom ou não para a participação pública. Então, está sendo gravado, aí todas as falas vão ser compiladas, né, vão ser transcritas para começar a elaborar esse documento. Então, o que eu passei para vocês, assim, nós temos uma semana até a próxima palestra. Quem tiver ideias pode escrever, passar para qualquer um dos vereadores, e aí é rede social, e-mail, pode mandar para a comunicação da Câmara, do jeito que cada um achar melhor, né? Talvez, não posso vir na próxima reunião, depois vai ser disponibilizado o vídeo. Eu acredito na participação da coletividade da forma menos burocrática possível. Quem me conhece sabe que esse modelo aqui não me agrada nem um pouco. Então, eu acho que hoje as redes sociais é a forma mais fácil de você poder manter contato. Então, quem tiver ideias, durante a semana, aparecer uma ideia e quer colocar nesse nosso dossiê, manda para a gente, que no processo de elaboração, e aí, é claro, esse processo talvez vai ficar muito mais restrito a nós, vereadores, até por questão de marcar reunião para escrever o documento e tudo mais, mas tudo que chegar para a gente, por e-mail, por rede social, pelo e-mail da Câmara Municipal, vai ser levado em conta e vai ser adicionado nesse dossiê que nós vamos apresentar para o presidente. Alguém aí tem... Não, eu partilho da ideia do Paulinho da desburocratização, né? Então, hoje é muito fácil para as pessoas o acesso às redes sociais, e-mail, internet. Então, tudo que puder vir de ideias por esses meios, ótimo. A participação pessoal e popular, importantíssimo, né? A gente está aqui olhando, conversando, tomando nota, isso funciona também. E a grande divulgação, né? Os trabalhos da comissão continuam, são semanais. E estamos colhendo, ouvindo, colhendo informações, trabalhando e compilando, né? Tenho feito isso, trabalho na comissão de trânsito também, questão dos diversos problemas que a gente enfrenta na cidade, e a sistemática do trabalho é a mesma, né? E fazer esse dossiê e encaminhar no prazo de término dos trabalhos da comissão. Fabiano, tem... Primeiramente, né, agradecer a presença de todos, né? Como o Paulo citou, infelizmente, a gente vê muitas cadeiras vazias aqui nessa Casa de Lei. Agradecer, né, ao presidente, o Paulo, pela iniciativa, né, dessa comissão, o nobre vereador Daniel, o Humberto, aí, que nosso convite veio nessa Casa de Lei, essa boa apresentação que fez sobre sustentabilidade. A gente, assim, falando um pouco do Humberto, né, que não só as práticas sustentáveis, também é um cara que pratica bastante atividade física. O Daniel citou que no jogo de futebol começaram a pensar nesse projeto de lei, e também comigo ele me encontrou numa caminhada e a gente começou a pensar nesse projeto de lei. Ele passou as ideias, o material. Então eu e o Daniel começamos a fazer cada um projeto de lei do PTU Verde, e o Paulo também fazendo esse do telhado, né?
Então, a gente colocar o Humberto também como um dos autores desse projeto. Não só os vereadores, o Humberto é o grande autor desse projeto, dessa iniciativa. E assim, o Humberto sempre quando conversou comigo, ele bateu muito no selo do verde e azul, que a Atibaia perdeu. E assim, eu gostaria que ele falasse um pouco desse selo, da importância do selo para a nossa cidade, Atibaia, que já teve o selo, que tem a Pedra Grande, como ele mesmo colocou na sua apresentação. E agradecer mesmo a Humberto, que aceitou o pedido, a gente fez um contato aí e está vindo aqui nessa casa de lei. Obrigado, Humberto. Obrigado, Fabiano, é um prazer aí. Eu não inventei nada também do IPTU Verde, né? Tem vários municípios que já adotaram isso e eu sempre pretendo trazer ideias aí. Tem outras coisas já que a gente já falou, até de participação pública, né? Mas, enfim. A questão do selo é um selo criado pela Secretaria de Estado, né, de Meio Ambiente, que coloca esse selo para algumas prefeituras que atingem uma certa pontuação nas suas práticas de conservação e sustentabilidade. O selo, assim, ele tem muito ponto, tem um peso muito grande para pontos de saneamento, sabe? Saneamento básico, assim, água, resíduo e esgoto pesa bastante, né? E tem mais outras coisas, assim, é que eu não me lembro, mas é uma série de itens que o município faz, né? Como tudo isso que a gente está falando aqui, e com isso tem esse selo. E com esse selo você tem benefícios, assim, né? E tem benefícios fiscais, de repasse de verbas, de uma série de outras coisas, né? Perdendo isso, a Atibaia perde uma chance assim grande, né? Em todos esses aspectos no desenvolvimento, né? Atibaia, eu lembro que tinha sido o único município da região a ter o selo, né? Atingiu uma pontuação mínima, mas conseguiu ter, e depois perdeu. Eu não sei bem porquê, mas é uma gestão ambiental, assim, né? Talvez o que a gente viu aí dessas coisas do lixo e outras coisas, não sei como está o esgoto de Atibaia, quantos %, né, tem de coleta e de reciclagem mesmo do esgoto, né, de tratamento do esgoto, reciclagem não, desculpa, de tratamento do esgoto. Enfim, teria que ver isso e também ver se Atibaia assumiu algumas coisas para continuar, né, de repente estagnou e por isso perdeu o selo aí. Tem que ver como que está isso. Eu não sei quando que vão fazer de novo a avaliação, mas é importante, né? Tem mais coisas, assim, aqui faz tempo que eu li sobre isso, não sei nem se mudou o programa de alguma forma. Valeu. Tem umas coisas interessantes, assim, ó, falando de práticas, né? Por exemplo, você pensar na questão do saneamento. Vamos dizer que o rio está correndo assim, né? Então o rio Atibaia está seguindo para Campinas Americana. Atibaia vai lá, capta aqui e joga aqui o esgoto. Jarinu vai pegar um pouco do esgoto de Atibaia, tratado, mas não é 100%, então pega uma parte do esgoto, vai tratar ali e jogar mais para baixo. E assim vai, né? Valinhos, Vinhedo, Campinas, Americana, até chegar lá em Piracicaba e tal. Bom, isso o rio Atibaia, né? Aí existe uma prática na Rússia que, por lei, você deve captar a água, a jusante do rio. Então, em vez de captar em cima para jogar embaixo e jogar o problema para o vizinho, você deve jogar o seu esgoto aqui e captar aqui. Então, os tratamentos de esgotos eles são muito mais eficientes do que o tratamento de água, né? É claro que é uma coisa estadual, né? Uma coisa bem... Mas é uma mudança simples, às vezes inverte toda a lógica e resolve um problema muito complexo, né? Só o fato de você inverter captação e lançamento, né? Bom, alguma colocação, uma consideração? Tudo certo então, gente? Bom,
Então, já gostaria de deixar todos convidados para a próxima reunião, a próxima quinta-feira, tá, às 19 horas, palestra sobre energia fotovoltaica. E aí vamos fazer um esforcinho. Na próxima reunião, convidar mais uma pessoa, né? Vamos ver se... Eu quero pelo menos realizar umas 4 reuniões até o final desse processo de palestras. Vamos ver se na última a gente tem menos cadeiras vazias, né? Mais pessoas, porque a gente precisa tirar, mexer, fazer as pessoas começarem a pensar de uma forma diferente, né? E começarem a tomar para si esse protagonismo político, protagonismo histórico, que é fundamental para a mudança da nossa sociedade. Eu agradeço a presença de todo mundo, do Humberto especialmente pela palestra. Também convido para a próxima, né, para compor a mesa junto com a gente. E eu acho que é isso, né? Obrigado, Daniel, Fabiano, todo mundo presente. Uma boa noite para todos. E se aparecer alguma ideia durante a semana, pode entrar em contato com qualquer um dos vereadores ou com a Câmara Municipal, mandar a ideia lá que a gente vai estar usando para a elaboração do nosso dossiê. Certo? Obrigado, gente.